Olá, amigos! Vamos retomar então a leitura do livro Espiritismo na Arte de Leon Denis. Já estamos no capítulo 53 e aí ele traz um novo subtítulo para nós. É assim: o comportamento dos outros espíritos diante de o esteta. As duas lições de O Esteta que vamos ler têm por assunto a inspiração considerada em sua causa e em seus efeitos gerais, tanto na Terra como no espaço. Em nossas reuniões, essas lições prosseguem com regularidade a cada semana, porém, ainda ignoramos o nome e a personalidade verdadeira de seu autor. No entanto, observamos que os espíritos familiares do nosso grupo afastam-se com respeito e apenas se calam diante dele. O guia do médium vem após a partida de O Esteta e nos diz algumas palavras de amizade e de encorajamento, declarando-se acanhado pela superioridade e a irradiação desse grande espírito. Nossa, né? Qualquer que seja o valor do estilo, nós nos empenhamos em reproduzir fielmente o pensamento do autor, evitando com cuidado tudo o que pudesse alterar o seu sentido, mesmo em benefício da forma. Nós já tivemos, então, em vídeos anteriores, duas lições, as duas primeiras lições de O Esteta. Então, o que ele está dizendo é que ele está trazendo agora mais duas lições de O Esteta. Então, eu vou trazer nesse vídeo a terceira lição de O Esteta. Inspiração, causa, efeitos, formas, a verdadeira arte. E essa mensagem, então, é de 29 de novembro de 1921. Vamos à leitura? Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina e ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, em suas inúmeras ramificações, aproxima-se em graus diversos desse plano divino do qual vos falo. Quando, no espaço, o espírito de um artista decidiu reencarnar, leva com ele as amizades de seres queridos que, por causas diversas, devem ficar no espaço. Mas, por intuição, esses amigos enviarão a esse ser aprisionado na carne fluidos provenientes do seu meio e as ideias que darão novo impulso à parcela de talento que existe nele e que, sob o domínio da carne, estaria bastante propensa a ficar adormecida. A inspiração tem duas formas: uma pessoal, outra mais ampla, transmitida por espíritos elevados que aurem a arte das fontes mais puras e comunicam seus efeitos a um ser que os emprega de forma ordenada por seus meios próprios e naturais. A inspiração pessoal é a mais comum. Vós sabeis que um ser que é capaz de experimentar esse fenômeno já é evoluído. Sua evolução se realizará por etapas. Em cada uma das suas vidas, ele terá um período mais marcante que outros.
aquele em que o trabalho foi mais obstinado e, por consequência, mais produtivo. Dele resultarão aquisições que se acumularão no perispírito. Na existência seguinte, essas aquisições voltarão a aparecer sob a forma de um dom inato. Esse dom, para os que não são iniciados, se denominará inspiração. Mas essa inspiração não tem senão um caráter humano. Em geral, ela é fria, não sendo animada pelas luzes divinas. Para tomar essa inspiração mais bela, mais elevada, é preciso impregná-la de ideal e de fluidos que emanam do foco divino. Chegamos assim à segunda forma de inspiração. Vós sabeis que os amigos invisíveis velam pelos seres que eles sentem que são dignos de serem protegidos e encorajados. Do espaço, esses espíritos superiores pressentem a pequena chama criada pela inspiração pessoal para torná-la mais brilhante pela prece. Se Deus o permite, esses guias irão buscar nas esferas onde reinam radiações maravilhosas os elementos da vida criadora que alimentarão essa pequena chama e dela farão brotar centelhas de talentos. Pode acontecer que o corpo humano seja um pouco perturbado por estas forças. Quando os átomos físicos não podem resistir a esse influxo, produz-se uma desordem no organismo. É o que acontece aos homens de talento terem algumas vezes falta de equilíbrio. Eis a explicação material do fenômeno. O que sentirá o ser sob o efeito de uma inspiração? Se ele é suficientemente sensível quando uma ideia, um pensamento que ele não podia prever aflorar em seu cérebro, ele o assimilará como um receptor telefônico, que recebe ondas elétricas e vibra a sua passagem. Ele é um pintor? De repente, sob sua paleta, ele encontrará o segredo da mistura das cores que irá produzir uma nova cor, adaptando-se admiravelmente ao movimento de traços que torna o rosto expressivo ou no relevo que deve ser dado a um quadro que está em execução. Ele é um pensador? Um escritor? Um poeta? Desse mesmo cérebro brotarão a ideia, a imagem, a expressão que deve realçar e ilustrar a obra que tem necessidade de revestir uma forma mais elevada e mais colorida. Ele é um músico? No momento em que menos esperar, um acorde, uma série harmônica, uma melodia virão pela sua suavidade, sua pureza, sua riqueza, dar à sua composição um brilho que ela não teria conseguido adquirir. Se o ser humano é, desde o seu nascimento, tomado por um ideal, podeis calcular os novos tesouros que se ligarão a ele. A arte ideal é uma das formas da prece. Seu pensamento atrairá amigos invisíveis, muito elevados, e a eles será fácil realçar o brilho da chama acesa anteriormente e da alma do artista. Brotarão obras inspiradas pelo belo e pelo divino. Geralmente é necessário que um artista fique em um meio são, porque a chama criadora que o anima poderá extinguir-se
sob a influência de um ambiente fluídico carregado de moléculas materiais. A verdadeira arte não procura os prazeres da mesa, da carne e aqueles dos quais o espírito e o cérebro não participam. Em vosso país, a França, tendes artistas maravilhosos que criaram obras admiráveis em todos os domínios. Os artistas da Renascença constituíram, devo-vos dizer, uma pleiade inspirada por um número não menor de grandes artistas do espaço. Esses artistas da Renascença haviam encontrado sua fonte criadora na antiguidade, grega e latina. Após terem vivido na Grécia, no Egito e em Roma, retornaram ao espaço. Lá seus conhecimentos se ampliaram, adquiriram um brilho, uma aparência particular, e quando reencarnaram, deixaram o paganismo para celebrar em todos os domínios a glória de Deus, da qual eles tinham se impregnado durante sua última passagem nas esferas celestes. Suas vidas anteriores sobre a Terra haviam sido consagrados a um trabalho de base, isto é, a preparação desta pequena chama que devia ser como um dos polos atrativos da essência divina. E é por essa razão que a obra dos pintores, dos escultores e dos músicos dessa época tem essa cor de piedade, de doçura, de quietude que não encontrais na época presente. Em minha próxima exposição eu vos falarei da inspiração em vossa época. Ela também é bela, porém as características não são as mesmas. A inspiração atual, onde se misturam novos pontos de vista, devem contribuir para uma transformação geral da humanidade, por uma evolução de pensamento, aproximando-se e comunicando-se com o mundo invisível e intermediário do plano divino. Então, esta é a terceira lição de O Esteta, que é bem extensa realmente, né? E que tem todas essa menção aos artistas da Renascença, aos artistas que se inspiraram lá na Grécia, em Roma, né? Falando que inclusive que esses artistas viveram, né? Em civilizações antigas no Egito, voltaram para o espaço, aperfeiçoaram-se e depois retornaram para colocar em prática essa nova arte, esse novo estilo de arte, né? Mas somos espíritos, é isso que é interessante de entender, né? Na Renascença, quer dizer, os espíritos estão sempre indo. Nascemos, vivemos, morremos e reencarnamos. Mas antes da reencarnação seguinte, nós temos esse período lá na espiritualidade, onde nós frequentamos cursos, escolas, reencontramos os antigos afetos, como ele diz aqui, os nossos antigos instrutores, professores, amigos, trabalhadores da arte, e ali vamos aperfeiçoar, entender o que nós fizemos, vamos rever tudo que fomos capazes de produzir no mundo e vamos aperfeiçoar aquele estilo. E vamos voltar, então, para dar continuidade ao aprendizado, ao desenvolvimento aqui no plano terreno. Então, outro dia eu ouvia, por exemplo, a primeira obra espírita psicografada por Francisco Cândido Xavier é uma obra de arte, sobre arte, que é Parnaso de Além Túmulo, que traz poemas de muitos poetas. Mas é uma obra que exatamente tem a função de comprovar
de provar para as pessoas a reencarnação, de provar que o espírito desencarnado, ele guarda consigo os traços, os valores da personalidade que ele desenvolveu. O que morre é o corpo, o espírito continua vivo. Então, aqueles poemas publicados naquele livro trazem exatamente o antigo estilo reconhecido e valorizado e a qual foi atribuído valor e qualidade deles quando estavam reencarnados, porque é para isso, é para que as pessoas reconheçam que a vida continua após a morte, que as pessoas continuam pensando, sentindo, amando, como quando se está com o corpo físico, não é? Então, o Parnaso de Além Túmulo, ele quer mostrar isso, que os espíritos, poetas, com alta domínio, com alta qualidade nas suas produções literárias, dentro da poesia, depois de desencarnados, continuavam capazes de produzir suas poesias, sim, porque eles não tinham perdido a sua essência. E aí, daí ser publicado poemas desses poetas que já estavam na espiritualidade e que se associaram a esse projeto, intuindo, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, poemas com os estilos tal qual aos poemas que eles produziam estando na matéria, para provar que, embora desencarnados, eles continuavam inteiros, em essência. Mas a gente às vezes pode olhar aquele livro e interpretar. Eu entendi assim, nossa, não é que eles desencarnam e continuam fazendo o mesmo tipo de produção que tinham quando estava aqui. Porque o espírito, quando desencarna, ele vai, estuda, ele se aperfeiçoa, ele vai entender, olha, eu errei aqui, eu errei ali, poderia ter melhorado isso. Então, ele sempre vai evoluir. A gente está sempre em processo de evolução. Então, assim são os poetas, assim são os artistas, os pintores, os escultores, os compositores. O padrão, a qualidade, a técnica, a extensão da sensibilidade, tudo isso vai mudando, que graças a Deus nós vamos evoluindo, nós vamos nos habilitando mais, não só intelectualmente, mas moralmente, para compreender a extensão de um tema, a importância da abordagem, de uma determinada abordagem de um assunto para a humanidade naquele momento. Então nós vamos nos qualificando, vamos aprendendo a ser mais esse canal da espiritualidade maior aqui no plano terreno, não só para nosso crescimento e evolução, mas para a evolução de todos que entrarem em contato com o nosso trabalho, com a nossa arte. O artista, como disse Mondrian, a tarefa do artista é humilde. O artista é essencialmente um canal. Então, que nós possamos ser esse canal através do qual se irradia, se materializa aqui no plano terreno o belo a serviço do bem, o belo a serviço do amor. Um abraço.